ser branca, ser preta, ter luz, fumaça, é isso que faz a igreja ser uma igreja? Não é isso que faz a igreja ser uma igreja. E nós temos falado, nós temos compartilhado, e nós temos entendido um pouco do que é ser uma comunidade cristã. Eu trouxe aqui sobre a igreja de Cristo e o conflito de gerações. Os irmãos lembram? O conflito de gerações, o conflito geracional que acontece dentro da igreja de Cristo, onde muitas vezes os jovens não entendem os mais velhos não entendem os mais jovens, e muitas vezes nós acabamos não cumprindo com o nosso discipulado, de os homens mais velhos ensinar os homens mais novos, as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, os adolescentes ensinar as crianças, e assim por diante. O pastor Dilson trouxe aqui o último domingo uma implicação muito importante, que é o evangelho, a essência da comunidade cristã, impactando o quê? A sociedade. Onde ele trouxe uma série de meios, uma série de partículas, uma série de esferas da sociedade, do qual a igreja deve estar inserida. E ele trouxe um desafio para nós, que é: aonde o seu coração está? Aonde seu coração tem um desejo de exercer influência? Uns falaram que é trazer educação, outros sustentabilidade, outros cuidar de jovens, outros cuidar de adolescentes, outros assistências sociais. Então nós vemos que a essência da comunidade é muito mais do que uma cor de parede. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre igreja, o único local seguro para o povo de Deus. Hoje eu gostaria de frisar nesse tema, porque muitas vezes, quando nós passamos por algum tipo de luta, de dificuldade, de estresse, a primeira coisa que a gente pensa é: não vou para o culto, né? Não vou para a igreja, estou cansado, e isso e aquilo, e nós acabamos inventando uma série de coisas para nos distanciarmos de estarmos congregados. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Em relação ao livro de Hebreus, não existe um consenso geral, não existe uma unanimidade de quem escreveu essa carta. Quem é o escritor da carta aos Hebreus? Algumas evidências podem apontar para Paulo, mas mesmo assim essa conta não fecha. Alguns estudiosos, alguns eruditos vão apontar que talvez possa ter sido Apolo, ou talvez possa ter sido um outro discípulo de Paulo, Barnabé. E uns mais exagerados vão dizer ainda que pode ter sido Priscila, a esposa de Áquila, que pode ter escrito aos Hebreus. Mas essa conta, ela não fecha. Nós não temos como bater o martelo e falar quem foi o escritor aos Hebreus. E isso tudo é o quê? É apenas especulações. E dentro dessas especulações, a melhor conclusão que pode ser usada é de Orígenes, um pai da igreja do século III. Ele diz que só Deus sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Nós não sabemos, nós só especulamos e não conseguimos bater o martelo de quem escreveu essa carta. E o conteúdo da carta aos Hebreus, primeiramente, é um conteúdo o quê? Doutrinário. Essa carta, ela vai trazer o que? A supremacia de Cristo, onde Cristo ele é maior do que Moisés, onde Cristo ele é maior do que os anjos, onde Cristo é maior do que os profetas, e Cristo é maior do que os sacerdotes. Conforme nós vamos entender no tríplice ministério de Jesus, que ele é o Cristo como sumo sacerdote. Então essa carta, ela é primeiramente doutrinária. Mas também essa carta, ela também é uma carta prática. O escritor aos Hebreus, ele não ficou apenas na teoria, ele trouxe uma realidade prática para a igreja. E o escritor aos Hebreus, ele vai fornecer alguns conselhos bastante preciosos para nós hoje. O escritor aos Hebreus, ele vai trazer alguns conselhos poderosos para a nossa comunidade cristã hoje. Ele vai usar pelo menos 15 vezes o imperativo afirmativo. Alguém sabe o que é imperativo afirmativo? Aprendeu no ensino médio, gente. Ensino médio. Eu aprendi com meu professor de hebraico.
O que é um imperativo afirmativo? É usado na gramática. Para quê? Para expressar o quê? Ordens, para expressar pedidos, convites, conselhos ou súplicas. E é isso que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui. Então, um dos motivos da carta é escrever, um dos motivos que o escritor aos Hebreus escreveu essa carta é para quê? Para reanimar os crentes. Para impulsionar os crentes que estavam desanimados. Para impulsionar os crentes que haviam perdido o entusiasmo de estar na comunidade de Cristo. Para entusiasmar os crentes que tinham perdido a fé. Para entusiasmar os crentes que tinham perdido o zelo pela comunidade cristã. Ele escreveu essa carta para animar os irmãos que estavam deixando de frequentar os cultos, que estavam deixando de estar nesse ambiente espiritual, que estavam deixando a sua fé cair, que estavam deixando a sua fé fraquejar. Então, ele usa isso, ele traz essa carta para reanimar esses irmãos que já não estavam sendo tão leais assim, que já estavam começando a crer em falsos ensinos. Irmãos, a comunidade, a assembleia, estarmos reunidos na igreja e a comunhão entre os irmãos são duas evidências que nós temos uma fé segura. Se nós não temos comunhão com os irmãos e nós não estamos prazer em estar nessa comunidade, em estar inseridos nessa comunidade, nós não temos uma fé segura. Nós temos uma fé vacilante. Nós temos uma fé que é abalável. Nós sabemos que quando esse zelo descai, que zelo é esse? De frequentar a igreja. Nós sabemos que quando nós perdemos esse zelo de estar no meio da comunidade, ele descai, ele enfraquece, a nossa fé ela vacila. Quem aqui ficou já mais de 4 domingos sem ir na igreja? Eu já fiquei. Nunca ficou? Meu irmão, você ficar 4 domingos sem vir na igreja, você não quer vir aqui nunca mais. Não é verdade? É bom demais. Você começa a assistir o programa do Daniel lá de domingo de manhã, né? Do Viver Sertanejo lá. Meu amigo, depois você emenda Esporte Espetacular, e vai indo, e outro domingo de novo, você fala, igreja o quê, cara? Já era, você não quer vir mais. Seu zelo vai descaindo. Você já não tem mais o amor, a paixão, a intensidade de estar na comunidade cristã. As coisas religiosas da comunidade já não é mais importante para nós. Isso é muito sério, porque se em um ano inteiro, se a gente não conseguiu vir pelo menos um mês inteiro, 4 domingos, a gente tem um problema sério. A gente tem um problema sério. Não estou falando que a gente tem que morar na igreja. Tire um domingo para descansar. Tire um domingo para ficar em casa, para ficar com a família, dormir até mais tarde.